Ao vivo. Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. Hoje estamos começando o nosso segundo programa da temporada de 2026. Hoje eu tenho a alegria de estar recebendo mais uma vez, agora como meu presidente, Haroldo Silva, o chefe dos economistas do estado de São Paulo. Fale com a gente, Haroldo, patrão. Maravilha, Josué. Obrigado. Você foi sempre muito gentil, mas quem sou eu para ser chefe de gente com categoria como você e vários outros lá que nós temos aquele plenário, olhando é, aquele mural com todos os quadros dos ex-presidentes lá. Eu simplesmente vim para colaborar, para trazer mais informação, para trazer dinamismo lá para o nosso conselho, melhorando aquilo que outros já começaram, né? Plantaram uma história importante. Eu estou aqui à sua disposição. Vai ser uma alegria a gente ter esse bate-papo hoje aqui num dia relevante, com tantos eventos acontecendo nacional e internacionalmente. Sim, inclusive o seu cachorro já apareceu, deu um oi, a minha está em silêncio absoluto, não sei porquê. Hoje a minha não quer aparecer. Mas realmente, você falou uma coisa muito bacana. E ao mesmo tempo triste, né? Porque a gente tem uma série de eventos relevantes e percebemos, e aí você me corrija, às vezes parece que eles estão interligados. Porque quando você olha, por exemplo, a moeda fraca nos Estados Unidos e o Trump trabalhando cada dia mais para que ela seja enfraquecida, e muita gente do outro lado achando que eles fracassaram por conta disso, na sua visão, como política cambial, isso pode ser usado como um instrumento para fortalecer a indústria? Eles estão errados ou estão certos? Como é que você vê isso? Josué, vou tentar separar aqui minha resposta em algumas frentes e já pedindo desculpa para a nossa audiência, que certamente aqui meu cachorrinho é bastante barulhento de verdade. A gente gosta E dos hoje eu tive que cães, fazer fica um home tranquilo. office aqui. Mas vamos lá. No caso dos Estados Unidos, bom, primeiro aspecto, para você ter uma indústria pujante que seja capaz de ter uma representatividade global, que seja exportadora, certamente você precisa do câmbio como uma espécie de variável inteligente. Variável inteligente não é câmbio nem muito apreciado, evidentemente que isso não vai ajudar, e nem muito depreciado. Num país como o Brasil, se a gente tiver uma depreciação forte do câmbio, o real fraco, por exemplo, significa dizer que muitos dos insumos que vêm do exterior ficam mais difíceis e parte daqueles insumos que são bens intermediários dificultariam, então, o processo de produção domesticamente. E mais, empresas que têm dívidas em câmbio, por exemplo, também teriam dificuldade. Então, o câmbio inteligente é aquele que está, antes de mais nada, sem grandes processos de muita oscilação e levemente desvalorizado, mas apontando para o empresário que há um compromisso da autoridade monetária em fazer com que aquele câmbio não tenha uma valorização excessiva rapidamente. O Brasil sofreu ao contrário disso, desde o início do Plano Real nós tivemos uma valorização muito forte da moeda doméstica, que ajudou a gente a conter o processo inflacionário, mas também foi um dos vetores ou uma das variáveis mais importantes para o nosso processo de desindustrialização que a gente assistiu aí desde o início do Plano Real, e a gente agora ainda tem resquícios disso e a dificuldade de reindustrializar o Brasil. Então, esse é um aspecto olhando do ponto de vista nacional. Mas como a sua pergunta se refere aos Estados Unidos, essa vertente internacional, eu enxergo da seguinte forma: a China foi muito hábil em fazer isso ao longo do tempo. Teve uma moeda desvalorizada, isso fez com que os seus produtos se tornassem muito baratos ao longo do tempo, e mais ainda, deu um choque de oferta de mão de obra, o que permitiu, então, dado o conjunto de pessoas que tem lá, de trabalhadores que tem lá, um novo impulso às suas próprias exportações. E agora ocuparam aí o título de maior nação exportadora de bens industriais em termos globais. Então, para a China funcionou. Para os Estados Unidos vai funcionar? Eu tenho minhas dúvidas. O real tem ganho valor, né? A gente saiu lá de 6,20, 6,30 no começo do ano passado para alguma coisa como hoje 5,20.
que o câmbio deu uma mudança importante hoje. Eu estou vendo aqui, fechou a 5,16, com uma pequena alta. Essa valorização nossa, não é que o real está forte. A gente tem problemas domésticos que impedem com que a nossa moeda fique forte, de toda a ordem, tá? Embora a economia brasileira esteja num bom momento também, olhando outros indicadores. Mas o grande detalhe é que o dólar ficou fraco quando ele é comparado a um conjunto, uma cesta de moedas relevantes. Então, para resumir, não é o real que está forte, é o dólar que está fraco em termos globais. Vai dar certo isso para reindustrializar os Estados Unidos? No meu ponto de vista, não. E aquelas taxas que Donald Trump inseriu no processo de importação contra o mundo também vão colaborar nesse sentido? Do meu ponto de vista, também creio que não vão colaborar. E explico por quê. A gente tem um processo chamado de esterese. Quando você submete uma variável por muito tempo a determinada pressão, como a indústria americana submetida a um processo de concorrência internacional muito forte, não é de uma hora para outra que isso vai ser alterado. Então, vai demandar um grande tempo. Esta estratégia norte-americana de trazer indústrias de volta, ela certamente, para que isso fosse necessário, possível e suficiente, a gente teria que ter mais de uma década de processo de retomada de condições para indústrias americanas. E vale lembrar, os salários, por exemplo, nos Estados Unidos são muito superiores ao que acontece em países como a China. Então, apenas uma parcela da indústria com muita tecnologia e com pouca mão de obra envolvida provavelmente teria os Estados Unidos como um dos seus polos de distribuição. Josué, fui longo nessa introito aqui, mas acho que tentei tratar de todos os temas dessa variável. Não, foi ótimo. Inclusive, quando você começou falando sobre o Brasil, obviamente, lembrou-me do seu livro, que foi presenteado por você, um livro excelente, maravilhoso, já li, autografado, A Ilusão Neoliberal, A Ilusão Neoliberal da Indústria, que você fala sobre os efeitos da desindustrialização no Brasil, né? Quais foram os principais erros de políticas públicas que levaram a essa situação toda no Brasil? Eu começo o livro, obrigado pelo elogio, Josué. O livro, é importante dizer aqui, né? Se a nossa audiência estiver observando aqui agora, ele está lá na Amazon para você baixá-lo já imediatamente. Mas eu diria que eu sou o pior vendedor de livros do mundo. Meu objetivo não é vender livro, é fazer com que as pessoas de fato tenham conhecimento. Então, se você quiser baixar o meu livro de maneira gratuita, basta baixar o app Os Economistas e ele está lá junto com outras obras importantes, como é o caso da obra do professor Ladislau Dalbor e outras mais. Tá? Mas eu trato o seguinte no livro, Josué. Eu vejo que esta questão do processo de desindustrialização brasileiro, você mencionou quais são as razões. Eu diria que o câmbio sobrevalorizado por muito tempo foi uma dessas razões. A gente deu muita preocupação para a inflação e deixou todos os outros processos como se eles fossem menos importantes. A gente não conseguiu organizar estas questões todas. Eu diria também o que houve de problema no processo de desindustrialização brasileiro. O empresário industrial ele é muito competente em fazer aí o seu lobby. Aí vale lembrar, né? O lobby está bem determinado dentro do meu livro, que é muito diferente de você fazer pressão de maneira equivocada. O lobby é regulamentado nos Estados Unidos, não é regulamentado aqui, mas é uma expressão de mostrar para as autoridades quais são os caminhos que devem ser seguidos de maneira apropriada, com documentos, com números, etc. Isso é fazer lobby. Quem dá essa definição muito apropriada é o professor Mancuso. E também tem uma outra expressão que é diferente de lobby, é quando você faz advocacy. O lobby é quando uma empresa vai, faz e defende seus interesses. Advocacy, quando é uma ação que ela se espraia a partir do próprio setor e atinge mais gente na sociedade. Então, eu diria que o caso industrial está mais relacionado ao advocacy.
que significa dizer que é uma causa tão importante que ela superpassa, ela ultrapassa os desejos dos industriais. Então, os industriais são muito bons em fazer isso também. Mas eles não são tão bons quanto o pessoal do agronegócio e menos ainda do que o pessoal do sistema financeiro. E o que é pior, do meu ponto de vista, muitas das brigas que seriam ali do pessoal do sistema financeiro acabaram sendo incorporadas como se fossem as principais premissas do sistema industrial para se desenvolver. Digo uma, a questão das contas públicas. Evidentemente que a gente tem que ter contas públicas equilibradas, uma dívida sob controle, ela não pode estar crescendo muito mais do que o PIB, sob pena de, em algum momento, a gente tem que pagar de verdade mais juros por conta da dívida. Eu acho que nesse momento a gente está pagando mais juros por conta de lobby e estrutura a partir do sistema financeiro do que de problemas com a dívida. A nossa dívida não tem um problema de insolvência ainda, embora ela esteja no processo de aceleração, que mais adiante pode nos preocupar, mas a gente está pagando juros demais, do meu ponto de vista, de maneira equivocada há muito tempo. Bom, retomando a questão dos problemas, os industriais foram muito hábeis em fazer uma agenda chamada Agenda Legislativa da Indústria, colocar no Congresso Nacional, mas, do meu ponto de vista, eles compraram brigas que não seriam as principais deles. Por exemplo, vamos deixar a dívida pública, baixar ela para 50% do PIB brasileiro. Isso resolveria o problema da indústria? Do meu ponto de vista, não. E talvez nem baixaria a taxa de juros tanto assim quanto alguns imaginam que poderia baixar. Então, dívida pública é importante, mas não deveria estar lá no top 3 dos desejos dos industriais. Custo de capital, esse sim deveria estar muito em voga para os industriais. Vale mencionar, Josué, por conta do nosso processo de desindustrialização também, muita gente reclama da produtividade brasileira. É verdade, nós precisamos melhorar em produtividade. Muita gente coloca essa culpa quase que exclusivamente na nossa pouca escolaridade. Mas um trabalho recente da CNI mostrou que as máquinas à disposição dos industriais brasileiros, elas têm em média 14 anos. Os fabricantes dizem que a média de idade para substituição deveria ser por volta de 8 anos. Então, nós estamos com as máquinas defasadas. Uma máquina defasada, não adianta a habilidade do trabalhador ser a melhor possível, porque a máquina não vai conseguir responder. Então, o que eu diria que a questão da produtividade, que impactou muito no processo de desindustrialização brasileiro, tem duas razões específicas, fundamentalmente, e que ela não é necessariamente a falta de habilidade do trabalhador brasileiro exclusivamente por conta da sua escolaridade. É também por máquinas que estão para além do seu período de utilização. E isso acontece, dentre outras razões, porque o custo de capital para você investir em máquinas aqui é muito elevado, e claro, como a gente tem uma instabilidade econômica, como a gente não tem uma política industrial clara, que o governo demonstre, olha, nós temos aqui um norte, e se você é industrial, você pode apontar para esse norte, que nós vamos ter um processo de reindustrialização brasileira. Como faltam essas duas sinalizações, o empresário não investe, não se moderniza, e este espaço vem sendo aberto aos concorrentes internacionais que têm angariado cada vez mais um pedaço do nosso market share. Então, eu diria que esses seriam alguns dos temas, de maneira rápida, para responder para a nossa audiência, Josué, os problemas desse processo de desindustrialização nosso. Eles vão, porque o empresariado industrial é muito bom em pedir coisas, mas talvez tenha focado nas coisas menos importantes do que aquelas que deveriam, de fato, ser transformadoras para a sua competitividade. A variável de ajuste ao longo desses anos todos tem sido, normalmente, o custo do trabalho. O custo do trabalho, ele é alto se você medir quanto custa o trabalhador vis-à-vis o quanto ele leva para casa, mas se você medir em dólares, o custo do trabalhador brasileiro não é elevado. Não mesmo. Deixa eu te falar, você fez uma fala do empresário, do industrial, etc. Você acha que, de repente, também não faltou
um plano nacional de desenvolvimento? Não tenho dúvida, Josué. A sua pergunta para mim parece uma pergunta até retórica. Realmente falta um plano para o país. Inclusive, nós lá no Conselho Regional de Economia, eu vou pegar aqui, a gente tem um documento que é exatamente com essa preocupação. Pensando um projeto de país, também está disponível para quem quiser lá no nosso site. E a nossa preocupação é essa: falta um plano de desenvolvimento nacional. O último plano de verdade que a gente teve talvez tenha sido o segundo PND. Depois disso, o Brasil vem fazendo políticas, remendos basicamente de políticas de governo, não mais numa perspectiva de Estado. Existe um projeto de lei que está sendo discutido agora que busca, por exemplo, transformar a nova indústria do Brasil numa política de Estado que perpasse governos. E como eu mencionei, Josué, eu volto a tomar emprestado um conceito da física, que é a esterese, para dizer o seguinte: a gente não vai conseguir desenvolver a nossa indústria, e muito menos o nosso país, se a gente não tiver uma política de Estado de longo prazo. O curto prazismo, ele certamente vai nos levar ao mesmo caminho que temos tido até agora, que é um aproveitamento muito baixo das capacidades dos potenciais brasileiros, sejam eles em todos os aspectos. E esse conceito de esterese, eu mencionei lá, é como se você submetesse, da física, se você submetesse uma mola esticada por muito tempo, quando você solta essa mola, ela não vai voltar ao seu tamanho original por completo, porque ela ficou esticada por muito tempo. Então, quando você pega uma indústria, como a indústria brasileira, e submete ela a vários problemas, eu vou dizer aqui entre aspas, grande parcela deles inclusos ali dentro do custo Brasil, quando você faz isso, significa dizer necessariamente que você vai precisar de um longo prazo para poder reorganizar a casa. É isso que eu estou mencionando, então, que nós precisamos de políticas de longo prazo. Sim, até porque os problemas eles não se resolvem a cada 4 anos, né? E realmente eu sinto muito isso, porque nós observamos muito aquela questão de políticas de curto prazo, e quando a gente olha no passado, a gente sempre está buscando a moda econômica do ano ou do período. Nós passamos a década de 1990 inteira mergulhados dentro do liberalismo, onde você não poderia ter uma indústria sua, você não deveria ter nada seu, e ainda assim você seria feliz enquanto nação. E hoje nós conseguimos observar o resultado de tudo isso que aconteceu no dia a dia. Um Brasil empobrecendo, um país que poderia estar maior, mas não está, porque a gente passou mais de 10 anos seguindo um manual que não cabia ao Brasil. Privatiza, vende tudo. A última coisa que a gente vendeu foi a Sabesp, que é um absurdo do ponto de vista, na minha avaliação, do ponto de vista estratégico, político, inclusive, para uma nação. Então, eu concordo contigo que você precisa ter um plano de longo prazo que passe por governos e que o brasileiro, principalmente, ele não fique preso a essas modas econômicas que volta e meia aparece. Olha, agora você não pode ter nada, agora você tem que fazer isso, agora você tem que fazer aquilo. Só que enquanto o Brasil seguiu essa cartilha, a Itália, por exemplo, investe no setor de energia elétrica. Alguns países europeus são acionistas de montadoras de veículos. Você vai a Nova York, por exemplo, pega o metrô e ele é público, ele não é privado. Então, quer dizer, essa coisa do Estado mínimo, ele serve para o Brasil, mas ele não serve para quem determina a cartilha. Josué, tenho pouco a acrescentar aqui pelo que você falou, né? Além de fazer o merchan apropriado agora, o livro que eu disse para baixar está lá no nosso site do Conselho Regional de Economia, no nosso app, e trato muito bem dessas questões aí, mas eu diria para você o seguinte, Josué, o consenso de Washington não é consenso sequer em Washington. Essa é a realidade. Aquela cartilha que nos foi recomendada, eles não seguiram. Quem trata disso muito bem é o Rajo Chang, e tem um
vários livros importantes dele, né? Tem o Chutando a Escada, que eu diria que talvez seja o mais conhecido, que chutando a escada, a metáfora é exatamente a seguinte: os países desenvolvidos hoje, que lá no passado eram chamados de industrializados, eles colocaram uma escada numa árvore que tinha vários frutos lá em cima, subiram, estão colhendo os frutos, e quando nós, em desenvolvimento, tentamos subir nessa escada, eles chutam a escada para que a gente não chegue lá e a gente continue sendo um grande fazendão exportando só soja, né? Então, é isso que eles querem. Mas esse livro do Rajul Chang, Chutando a Escada, eu acho importante, mas tem um outro, chamado Os Maus Samaritanos, que vale a pena também observar, que o Rajul Chang conta o caso da Coreia do Sul, mostrando que eles tinham ali uma renda per capita até inferior à brasileira, lá no passado, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E aí, hoje, é aquele exemplo de país que a gente pode entender do último que era em desenvolvimento e agora pode ser considerado desenvolvido. Mas tem um terceiro livro dele, que para mim é o melhor de todos esses, que chama-se 23 Coisas que Não Te Contaram sobre o Capitalismo. E ele deixa claro lá que essa questão de políticas neoliberais, elas trouxeram vários problemas para aqueles países que se ativeram exclusivamente a levar essa cartilha de uma forma uníssona, pouco reflexiva e adaptar isso ao provável desenvolvimento do seu país. Então, não funcionou. E aí eu diria para você, acrescentando a essas questões que eu acabo de mencionar aqui agora, que eu não vejo alternativa ao desenvolvimento brasileiro de verdade que não seja com uma análise estratégica e uma participação específica do Estado brasileiro em determinadas questões. Privatizamos, você mencionou o caso da Sabesp aqui. Eu falava para os industriais, especialmente aqui de São Paulo, o seguinte: falou, senhores, do ponto de vista de quem vai comprar esta companhia, que sem dúvida nenhuma é estratégica, é um monopólio natural, é uma empresa que já está listada em bolsa e, portanto, já tem um nível de governança mais efetivo do que se fosse uma empresa estatal única e propriamente dita, sem nenhum tipo de abertura para o mercado, vai ser bom para quem vai comprar. Agora, para a população de uma forma geral, inclusive para os industriais aqui, eu tenho receio de que não vai ser. Resumo, Josué, depois de privatizada a Sabesp, a gente tem aí, de maneira mais imediata, aumentos na conta, na tarifa, para as indústrias que chegam a 400%. 400%. Aí alguns vão dizer, não, mas isso era desconto que era dado anteriormente, que agora não é dado mais. Não importa a forma que está colocado no contrato agora e que estava anteriormente. O que importa é o seguinte: quanto custava e quanto passou a custar. Exato. Shopping centers, hospitais e tudo. E a pergunta que eu faço é a seguinte: quem a gente acha que vai pagar esse overprice da noite para o dia? Não é o industrial. É o preço das coisas, ou até mesmo a redução de competitividade, de tal maneira que essa indústria precise se deslocar de São Paulo para outro lugar e, de repente, nem para o Brasil mais, de repente, aqui para os nossos vizinhos, como é o caso do Paraguai, que tem atraído muitas empresas, especialmente pela questão de menores custos, efetivamente, sobretudo pela tributação. Então é isso, Josué. Eu diria o seguinte: a cartilha levada a ferro e fogo aqui tem nos tirado competitividade, não nos tem ampliado aí as condições de produtividade de forma nenhuma. E nós falamos bastante sobre o consenso de Washington aqui, e a gente tivemos um final de semana atípico, né? Estados Unidos e Israel iniciaram um bombardeio ao Irã, que é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo. Isso faz com que automaticamente o preço do petróleo se eleve, o dólar novamente volte a subir, vamos ter uma corrida pelo ouro, ou seja, o mundo pode entrar ficar um pouco bagunçado economicamente, vamos dizer assim. Como você acha que o Brasil
poderia aproveitar esse momento. Antes, eu só queria falar o que eu acho que o Brasil poderia ter feito. E aí, Haroldo, eu não estou falando desse governo ou do passado. Quando eu penso isso, eu penso há anos, tá? Projeto de governo. Aqui no Brasil, você está na indústria, deve saber melhor do que eu, nós temos um produto chamado etanol, que é bom, é barato, ele não depende da OPEP, ele não depende do humor dos Estados Unidos, ele não depende de nada que acontece fora do Brasil. É claro que não é tão simples assim você criar uma planta de etanol para fazer a distribuição disso de forma contínua na América Latina. Mas talvez, eu não sei o que você pensa, mas você não acha que talvez, se o Brasil tivesse investido mais no petróleo, feito como a China, que abraçou essa coisa da bateria e leva para o mundo, olha, esse aqui é o meu produto, eu gostaria que vocês comprassem, ou faz o mesmo que os Estados Unidos, e eu não estou justificando, tá? Eu só estou demonstrando. Ele vai lá, prende um presidente, bombardeia uma nação por conta do petróleo. Será que o Brasil não poderia chegar e falar assim, olha, Haroldo, é o etanol, quer comprar? Você acha que não seria uma saída? Josué, você tem razão, mas o tabuleiro geopolítico é extremamente complexo. Você tem não só a própria resistência em termos dos estados, né? Mas você também tem a resistência dos setores organizados que suportam quem está no estado ou que tem capacidade de mobilização. O acordo União Europeia-Mercosul, antes de falar de outra questão, mas só para dar uma ideia para você dessa capacidade de mobilização e dificuldade que se encontra, às vezes, de pôr boas políticas, né, de ganha-ganha em prática, o acordo União Europeia-Mercosul sofre de extrema resistência dos agricultores da Europa, especialmente os franceses, mas não só os franceses, de outras regiões também, né, de outros países daquela região também sofrem de uma resistência gigantesca. Mesmo o governo querendo fazer, mesmo Macron sendo amigo de Lula, mesmo tendo oportunidades, ele não vai conseguir fazer com facilidade, né? Provavelmente o acordo, se tivesse o apoio francês, talvez fosse mais célere. Então, eu queria mostrar que esta questão de lobbies internos e domésticos, ela também é algo a ser considerado, não é tão simples assim, a gente fala, olha, pegue o nosso etanol. Por exemplo, aqui também os americanos reclamam que existe um etanol de milho que talvez pudesse ser competitivo aqui no Brasil e que a gente tem uma alíquota de importação que dificulta a entrada desses produtos, desse produto em específico. Então, realmente é uma balança em que não tem só ganhadores, certamente a gente tem perdedores nesse sentido. Eis a dificuldade, então, de implementação de boas políticas. E só para fazer uma referência, esse novo mandato de Donald Trump, que está trazendo instabilidade no mundo todo, e que a gente começou lá atrás na nossa conversa a falar, por exemplo, da redução do valor do dólar vis-à-vis uma cesta de moedas internacional, mostrando as dificuldades que se tem de compreender o que os Estados Unidos estão fazendo agora, esse posicionamento do Donald Trump é extremamente belicista mesmo. Ele talvez esteja trazendo uma política que o renascimento da política Monroe, que olhava a América Latina, por exemplo, como um quintal norte-americano, uma zona de influência, e ele está agora fazendo o que os especialistas estão chamando de política Donroe, que é de Donald Trump, né? Está fazendo a mesma coisa aqui com a América Latina, fez isso também aqui com o Nicolás Maduro, que você muito bem observou. Eu diria que esta guerra, esta forma como que Donald Trump tem feito aqui agora, ela é perversa do ponto de vista do direito internacional, né? É uma afronta ao direito internacional, mas quem está sendo atingido normalmente são aqueles opositores norte-americanos, e no caso, segundo você também mencionou, no caso de Israel, que também não são assim figuras democráticas o suficientes
que não estariam respeitando também inúmeras das normas que são diretrizes das boas democracias, né? Eu não estou justificando, evidentemente, invasão, morte de presidente, etc., mas eu estou dizendo o seguinte, não tem mocinho nessa história. Por exemplo, a democracia iraniana não existe. A democracia na Colômbia também não existe. Mas eu também não acho que a melhor forma de resolver isso seja a partir das balas, das bombas que tem sido feito. Talvez o grande princípio que deveria ser levado em consideração é o da diplomacia, embargos econômicos que estão sendo feitos ao longo do tempo, eles têm capacidade de minar, mas a última rácio, como dizem os colegas do direito, certamente é a violência, né? E eu acho que a violência tem sido o primeiro instrumento escolhido pelo governo americano, talvez isso devesse ser diferente. É isso que eu tenho para mencionar sobre o tema. É um tema complexo, é um tema da geopolítica, e como a gente está aqui entre economistas e a sua audiência também é bastante qualificada, eu diria que os efeitos disso já começam a aparecer. Hoje as ações da Petrobras subiram por volta de 5%, a Bolsa de Valores, de uma forma ou de outra, oscilou bastante, acabou fechando aqui no azul, e a gente teve, inclusive, uma pequena valorização aí do dólar hoje, e não uma desvalorização. Ou seja, os mercados vão se ajustando, Josué, é uma pena que muitas vidas vão ser perdidas no meio desse processo. Então, essa é a minha grande lamúria, minha grande lamentação, é que nós vamos perder vidas nesse processo, talvez isso não precisasse acontecer. Concordo contigo. Mas você acha que, assim, eu entendo que a questão, quando eu falei de etanol, é um pouco loucura, talvez uma viagem muito longa. Mas você acha que existe um espaço para o Brasil dentro dessa nova geografia mundial que está se formando? Eu não tenho dúvida disso. O Brasil pode ocupar um espaço interessante. Eu diria que o Brasil já ocupou um espaço interessante aqui a despeito de críticas que possam acontecer, mas, por exemplo, quando nós tivemos o primeiro evento do tarifaço norte-americano para a economia brasileira, e o Brasil, de maneira extremamente inteligente, com a diplomacia que tem, não fez uma retaliação direta e objetiva dos Estados Unidos, lembrando que muito mais política do que econômica era aquela primeira retaliação que os Estados Unidos fez, colocando uma cláusula, né, uma tentativa de um poder aqui no Brasil imiscuir-se no outro poder, fazer com que o poder executivo mudasse uma decisão do poder judiciário, foi muito importante naquele momento nós termos a tranquilidade, o próprio presidente da República, que às vezes exagera no falatório, manteve-se orientado pela diplomacia, e eu acho que o Brasil ganhou e saiu fortalecido naquele processo anteriormente, né? Então, mostrando, olha, soberania nossa é inegociável, nós não vamos retalhar imediatamente os Estados Unidos, mas, fundamentalmente, algumas questões que são internamente decididas, elas continuarão a ser internamente decididas. Então, acho que isso mostrou para o mundo que a gente tem algum nível de respeitabilidade, isso foi importante. Então, eu diria que esse é um ativo brasileiro relevante. E uma coisa que não fez parte agora da nossa conversa, mas que vale a pena a gente mencionar, quando a gente pensa nos minerais críticos ou minerais raros, né, terras raras, minerais críticos, esses são aí elementos extremamente importantes para a nova fase de evolução da indústria global, pensando, esses materiais são os mesmos utilizados em grande parcela dos equipamentos bélicos, e não só em tecnologia para a paz, mas em tecnologia para a guerra também, que os Estados Unidos precisam, que a China é a grande detentora, e que é importante também que a gente tenha o Brasil como um elemento dinamizador deste processo de fornecimento desse material. Qual é a grande sacada aqui para mim, Josué, e que vale muito a pena a gente pensar nisso, especialmente como economistas? Tão relevante quanto ter esses minerais críticos é
exportá-los na forma de bens elaborados, especialmente com tecnologia embarcada. E quanto mais tecnologia embarcada, melhor. Isso sim seria capaz de mudar o padrão de vida brasileiro. Não é nós continuarmos exportando minério de ferro, exportando soja, exportando lítio, por exemplo, mas não transformado, não o lítio puro, mas o lítio em baterias. Nióbio, por exemplo, é uma grande possibilidade. Investir aqui, termos patente, etc., e exportar. Ainda que não seja puro um projeto nosso, mas fazer como a gente fez, por exemplo, com a questão dos caças Gripen. Custou mais caro do que outros caças? Custou, mas tem embutido um processo de transferência de tecnologia. Então, eu acho que esse é o caminho, Josué. Nós termos um foco muito claro em que o Brasil precisa exportar tecnologia que ele próprio domine, não simplesmente exportar commodities. Entendi. E partindo para o final, até porque você tem uma outra agenda logo na sequência, me fala uma coisa, qual a função do conselho para a galera que está assistindo, que não faz parte do nosso conselho, ou que também não faz parte de outro, de repente a pessoa é administradora, contador, e ele não faz parte do conselho dele também. Qual que é a importância de ter um conselho, de estar participando de um conselho? O que vocês fazem? Bom, Josué, bacana, né? O que vocês comem, o que vocês fazem, né? De onde vocês vêm? Forma de dizer, né? Como que vocês vivem e tal. É bacana, muito, muito interessante sua pergunta. Bom, eu tenho a honra de estar presidindo o Conselho Regional de Economia agora, depois de algumas sucessivas boas gestões, que começaram lá com um economista famoso, o Luiz Barsi. Depois veio o professor Pedro, que é respeitado por muita gente, especialmente na questão de perícia, muito conhecido. Depois nós tivemos ali o conselheiro Odilon, na época, que depois transformou-se em presidente, e agora eu estou sucedendo esse grande time, né? E nós já temos ali naquele mural de presidentes nomes riquíssimos, né? Como o professor Lacerda também e outros mais que não vale nominar aqui, porque a gente não tem tempo para tanto. Mas, então, eu estou tendo a honra de conduzir o conselho agora, claro, com a ajuda de um plenário muito rico e com delegados, como o seu caso aqui, com pessoas, com economistas muito ativos, então isso é muito importante. Bom, o que o conselho faz? O conselho, para trazer aqui talvez uma outra autarquia semelhante à nossa, é a OAB, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Regional de Economia, tem basicamente a mesma função, que são profissões regulamentadas, que precisam de fiscalização para saber se os economistas têm tomado as devidas providências, orientado seus clientes de maneira apropriada, que esses economistas não têm sido coniventes, por exemplo, com processo de lavagem de dinheiro, coisas do gênero. Então, existe um processo de fiscalização e acompanhamento dos profissionais da área, o que é ótimo não só para os economistas, que separa aqueles que são fora desse mercado e que poderiam estar disputando o mesmo espaço conosco, que seguimos todas as normas e nos preparamos constantemente. E é bom para a sociedade também que um economista que dá devidamente preparado, fiscalizado, e que ajuda empresas e pessoas a tomarem as melhores decisões do ponto de vista econômico, esse pessoal todo certamente é muito bem atendido no processo de tomada de decisão. Então, esse é um aspecto, Josué. O outro aspecto que eu queria mencionar para você da importância do Conselho Regional de Economia. Nós estamos tentando, né, e trabalhando nesse processo de melhoria da formação dos nossos economistas. Melhoria em dois aspectos, para ser breve aqui. Por exemplo, estão trazendo vários treinamentos para os nossos economistas, porque a inteligência artificial chegou, por exemplo, para ser disruptiva. E eu estava lendo um livro, que eu até recomendo aqui agora, fala O Profissional do Futuro, da Michelle Schneider, e nesse livro, Profissional do Futuro, ela fala uma questão importante, né? Ela diz o seguinte,
mais ou menos, vou tentar parafrasear aqui, que eu não vou achar agora no momento. Não é que você vai perder o seu emprego para a inteligência artificial. Você pode perder o seu emprego para quem souber utilizar a inteligência artificial melhor que você. Então, esse é o detalhe. Então, nós levamos um curso de inteligência artificial para os economistas, levamos um curso de econometria para os economistas, e eu vou dizer em primeira mão aqui, nos próximos dias vai sair aí, Josué, mais um que a gente vai colocar, cursos gratuitos, uma espécie de devolução da anuidade que o economista faz. Nós vamos lançar agora um curso de inglês introdutório para os economistas. Porque uma das missões, Josué, que a minha administração vai fazer diferentemente da que os outros fizeram nesse processo evolutivo, é tentar internacionalizar o Conselho Regional de Economia, porque as oportunidades, elas são globais, os problemas são globais. A gente acabou de falar aqui, eu e você mencionou essa questão da guerra, a gente já falou de acordo União Europeia-Mercosul, a gente poderia falar de reforma tributária, várias questões que estão aqui no ponto de vista nacional também, mas a visão internacional, ela é uma visão extremamente importante que a gente não pode perder de vista de forma alguma. E só para concluir aqui, então, o que os economistas fazem, né? Além dessa questão de fiscalização, melhoria de treinamento, nós somos uma autarquia que congrega todos os economistas, que abraça os estudantes de economia. Os estudantes de economia já podem se inscrever, não pagam anuidade por conta disso nesse momento da sua inscrição, e o objetivo sempre é devolver cada vez mais para a nossa categoria, posicionando fortemente o economista, e mais, deixei por último porque realmente é mais importante, abrir mercado de trabalho para os economistas. A empregabilidade, nós estamos agora num momento sui generis nacional, com uma baixa taxa de desemprego, uma baixa taxa de desocupação, mas há ainda muito emprego precário que está sendo colocado aí. E os economistas, como elite intelectual do Brasil, não poderiam passar por problemas de empregabilidade, especialmente tendo em vista os conhecimentos que têm, a alta formação que tem. Então, o que a gente está fazendo também é buscando oportunidades para ampliar esse mercado de trabalho na iniciativa privada, nos órgãos públicos. Então, essa é a nossa missão, Josué, trazer mais espaço de trabalho, melhorar a vida do economista, prepará-lo melhor para que eles possam devolver, como está colocado lá na nossa lei que criou a profissão, no nosso juramento da profissão e no artigo 3º da Constituição Brasileira, que é o rol de elementos que formam aí o nosso mote, que é melhorar a sociedade brasileira. Então, vivemos num país extremamente desigual e a gente quer que isso seja algo do passado, que aqueles princípios que estão lá no artigo 3º da Constituição Brasileira, mitigar as desigualdades sociais e regionais, que a gente possa levar isso adiante. Este é o mote, é aquilo que move o Conselho Regional de Economia e com o talento de vários economistas nos ajudando a cumprir essa missão. Bacana. Eu perguntei porque eu acho que é sempre importante falarmos para que serve o nosso conselho, até para fazer a divulgação do mesmo e trazer novos colegas para o conselho, porque eu acredito, e você deve pensar isso melhor do que eu, é ruim estarmos num grupo pequeno, né? O ideal é que venham mais economistas, que venham mais colegas, e que todos juntos consigamos fortalecer cada dia mais a profissão e o Brasil também. Concordo plenamente. Há pouco tempo atrás, eu tomei conhecimento de uma pesquisa feita pela Febraban, encomendada pela Febraban, mas feita, se não me engano, pelo Instituto Ipsos, é um instituto reconhecido. Eu não tenho certeza se é o Ipsos, mas foi uma pesquisa da Febraban, que perguntava para os pais o que você gostaria que o seu filho fizesse, né? Ele listava várias profissões, e uma das profissões mais listadas que o pai teria orgulho que o filho seguisse, e que me surpreendeu também, estamos à frente, inclusive, dos advogados aqui, naquela pesquisa que saiu, os economistas.
Eu também sou advogado, estou falando em Desculpa. casa própria, mas eu concordo aí com a sua. Não tem problema nenhum, você tá. Mas é bom ver o reconhecimento de uma profissão que às vezes a população, de uma forma geral, acaba não conhecendo, né? Mas eu diria para você que isso me deixou bastante feliz, e eu sou economista, tenho muito orgulho disso. Eu acho que é uma forma de intervenção na sociedade que a gente pode atuar de maneira relevante, e num país como o Brasil, isso ainda é mais importante. Com certeza, com certeza. Enfim, bom, eu sei que você ainda tem mais um compromisso super importante hoje à noite. Fico grato por ter cedido um pouquinho do seu tempo para nós. Gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem está assistindo, para os nossos colegas, enfim. Maravilha, Josué. Bom, antes de mais nada, um bate-papo muito bacana. O compromisso especial que eu tenho hoje é o aniversário de 29 anos da minha filha mais velha. Eu sei que quem está me assistindo fala, nossa, esse cara, como é que ele tem uma filha de 29 anos? Brincadeira, claro. Os meus cabelos aqui mostram isso. Mas o que eu queria trazer aqui de principal tema para a nossa conversa, como inspiração para quem nos assiste, né, para quem nos vê, é que se a gente olhar no curtíssimo prazo, se a gente olhar o cenário atual, a gente sempre vai ter coisa para reclamar. Sempre vai ter, olha, puxa, mas a gente não evoluiu, a gente evoluiu muito pouco, a gente tem evoluído. Se você abrir o jornal, tá lá cheio de casos de corrupção, casos de malversação de recursos públicos, autoridades brigando entre si. Tudo isso é verdade, tudo isso acontece, e eu vou dizer, não é uma coisa exclusiva brasileira, talvez aqui aconteça com uma intensidade, com uma frequência que nos incomoda. Mas se a gente olhar o Brasil numa perspectiva de maior prazo, quem é um pouquinho mais velho vai ver quanto de evolução a gente teve. Eu vou dizer algumas aqui. Quem lembra dos tempos de inflação de 30% ao mês, lembra sem saudade nenhuma. Nós não conseguíamos organizar as compras da nossa casa adequadamente. As contas das empresas eram ainda mais difíceis de serem organizadas. Era terrível. As casas tinham um lugar chamado despensa, porque todo mundo precisava sair correndo para o supermercado quando recebia o seu dinheiro para fazer uma compra grande, para que a compra durasse ao longo do tempo. Hoje não. Hoje a gente tem uma inflação controlada, uma inflação que poderia ser mais baixa, mas uma inflação que está a dar algum nível de previsibilidade. Gente, isso foi uma evolução brasileira fantástica. Número 1. Número 2. Nós, quando eu era mais jovem, 18, 19 anos, era comum você ter pessoas próximas a você, especialmente para quem vem da periferia, como é o meu caso, era comum que se a gente tivesse, por exemplo, pessoas analfabetas do seu conhecimento, pessoas que não sabiam ler nem escrever. Então era comum que a gente tivesse gente assim. Hoje é muito raro que a gente tenha. A gente conseguiu fazer uma evolução fantástica de colocar muitos brasileiros na escola. Vários dos programas sociais que foram criados ao longo do tempo, eles permitiram com que os jovens, inclusive da periferia, começassem a ter acesso às universidades, o que mudou o patamar de vida de muita gente. O que falta para a gente hoje é melhorar a qualidade da educação, mas a quantidade, o número de pessoas que a gente colocou dentro do sistema é muito, muito considerável. Então, eu queria chamar aqui a atenção, Josué, que nós tivemos uma Constituição em 1988 que foi uma evolução social fantástica. Perfeita? Não, não é perfeita. Ela está repleta, ela é muito grande, cheia de incisos, cheia de artigos, muito maior do que o que ela deveria ser, sim, mas eu diria para você que, em termos históricos, o Brasil teve muitas evoluções, é um país ainda carente de muita coisa, mas eu queria que a gente olhasse sempre para a possibilidade de melhoria que a gente tem. Vamos parar de reclamar de tudo e vamos ver o que a gente pode fazer de melhor de agora em diante. E eu diria, os economistas
quem está nos assistindo aqui agora, quem vai nos assistir depois, podem ser aí atores importantes nesse processo. Nós temos sido ao longo do tempo e tenho certeza que a gente vai poder contribuir muito mais. Então, você jovem que está nos assistindo aqui agora, está pensando em fazer uma carreira, vem ser economista, que certamente você vai poder colaborar muito, e a gente vai trabalhar para que você tenha um espaço nesse mercado de trabalho que honre aí a sua casa e a sua família. É isso, Josué. Talvez essa mensagem grande, longa, seja para dizer, olha, o Brasil é complexo, é difícil, mas a gente evoluiu bastante num espaço de tempo relativamente curto em termos históricos. A nossa Constituição é de 1988 e a gente tem o Plano Real, que foi de 94, então temos evoluções importantes ao longo desse tempo. Maravilha, então. Mais uma vez, eu quero agradecer ao Haroldo, que esteve aqui conosco. Muito feliz em conversar contigo aqui de novo, né, pela segunda vez, inclusive. E é uma alegria. É uma alegria também participar do conselho com vocês. Quero agradecer ao pessoal da comunicação, que sempre me ajuda, sempre me recebe, fez toda a intermediação aqui para que esse programa acontecesse hoje. Quero agradecer também ao pessoal que está do outro lado nos assistindo. E é muito bom estar aqui todas as segundas-feiras com todos vocês. Abraços, tchau, tchau. Um abraço, Josué e audiência. Um ótimo